gente vai voltar a falar sobre violência aqui Fábio. nesse espaço. No fim do ano, a gente falou bastante sobre a incitação, a disseminação, a atração de jovens garotos, de meninos, que têm o ódio às mulheres alimentado nas redes. A gente falou bastante disso. Teve grandes manifestações em todo o país de mulheres falando da necessidade de se combater o feminicídio, o ódio contra as mulheres. A gente vai falar agora de violência contra os animais e eu não quero de maneira nenhuma fazer uma analogia injusta entre as coisas. Eu quero só dizer que vem tudo do mesmo lugar. É meio isso. Vem tudo do mesmo lugar. A gente tem dados, enfim, essa semana a gente está noticiando essa morte horrível desse cão em Florianópolis. Não se sabe ainda exatamente qual a motivação para que esses 4 adolescentes torturassem até a morte o cãozinho que se chama Orelha. De lá para cá, a gente tem noticiado outros casos parecidos, um deles em Toledo, no interior do Paraná. Agora, nossa reportagem trouxe números do Conselho Nacional de Justiça que mostram um aumento constante nos processos abertos por maus tratos a animais nos últimos 5 anos, o que equivale hoje a 13 novos casos por dia. Estou dando números aqui para a gente começar a conversar com o procurador e coordenador do Núcleo de Prevenção à Violência Extrema do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Fábio Costa Pereira. Fábio, bem-vindo. Tudo bom, Tatiana? Tudo bom, Fernando? Boa tarde Boa a tarde. todos os ouvintes. Eu quero começar te perguntando sobre uma palavra que a gente tem lido e ouvido nos últimos tempos ao falar sobre esse assunto do cachorro, do Orelha, que é zoosadismo. O que é zoosadismo? Bom, eu quero primeiro fazer um disclaimer, alguns recortes, tá? Para a gente chegar no zoosadismo. A gente percebeu, principalmente após a pandemia, que a vida de relações sociais, e principalmente de grande parte dos nossos adolescentes e crianças, foi absolutamente virtualizada. Essa virtualização ela não foi algo inócuo, porque o espaço real, dos afetos reais, das relações pessoa a pessoa, foram diferidas por uma tela e com consequências. Coloca neste universo ainda uma exposição muito grande a jogos violentos, uma exposição muito grande a comunidades de crime virtuais, àquilo que se chama de gore, que é violência gráfica. Isso, num caldo de cultura, acaba fazendo com que parte dos nossos adolescentes e crianças ficassem viciados em dopamina. E essa dopamina, nessas subculturas violentas, ela é extraída por doses muito grandes de violência, de sadismo. E aí, então, nós temos um pupurri de violências que acabam se tornando uma moeda social. Dentro desse conteúdo de violências, nós temos os maus tratos contra os animais com requintes de barbárie. Por isso, zoosadismo. Por que o senhor usou o termo moeda social? Pode explicar melhor? Eu também te agradeço a pergunta. Interna grupo, nesses grupos, dessas subculturas violentas, quanto mais sádico, mais violento eu sou, maior pertencimento e maior estatuto interno. Por isso a gente chama de moeda social. Existe uma certa forma de precificação da dor própria ou da dor alheia. Eu só queria te fazer um recorte aqui, Tatiana. Eu estava ouvindo ali logo no início a tua colocação. É importante que a gente tenha muito claro que nessas subculturas violentas não são só adolescentes, meninos que estão envolvidos. Até 2023, são dados importantes, até 2023, conversando com todo mundo que atua na área,
a gente percebia que a presença de mulheres era uma coisa bastante rara. Aqui no Rio Grande do Sul, em 2024, a gente percebe que elas começam a ingressar, entre aspas, nesse mercado de uma forma bastante aguda, chegando assim, dependendo do recorte, cerca de 20% do total. Em 2024, as mulheres elas tinham 2 papéis nessas subculturas violentas, pelo menos no que a gente apreendeu no núcleo aqui do Rio Grande do Sul. Um deles, elas se vitimizavam, elas faziam muito automutilação, e de outro lado, elas eram aquelas que cooptavam mais pessoas para as redes. Em 2025, a gente percebeu uma mutação que não foi uma mutação boa. As mulheres passam a ser muito mais violentas, tão violentas quanto os homens. Então, o que a gente percebe com esse excesso de exposição à violência? A dessensibilização. E essa dessensibilização acaba levando a um estímulo de práticas cada vez mais agudas de violência. O zoosadismo é tão somente uma dessas expressões, mas a gente vai ter sextorção, a gente vai ter estupro virtual, a gente vai ter muita automutilação, aquilo que vão chamar de cutscene, ou, aqui no Brasil, um abrasileiramento do termo, que é plaquinha de sangue. Hã? Plaquinha de sangue. Que é justamente se cortar. Ah. E geralmente com o nome do servidor. O nome de quem mandou fazer? Não, do nome que... Isso é muito comum. É? Muito comum. E o grande prêmio, entre aspas, nessas subculturas violentas que se dedicam a esse tipo de evento, é o induzimento ao suicídio. Doutor Fábio, há quem pague para incentivar esses tipos de violências, todos esses que o senhor já disse, o senhor já teve acesso a casos desse tipo? Sim. Lembra que eu falei para vocês que existe a precificação da dor? Essa precificação não precisa ser necessariamente em dinheiro. Algumas vezes são. Então, a gente tem, não é um caso, são vários casos. Um deles, por exemplo, o dono do servidor, ele tinha uma tabela. Ele tinha uma tabela de precificação de determinados atos. Por exemplo, jogar água quente em mendigo, X. Pichar uma igreja com o nome do servidor, X. Jogar água quente em mendigo, X. Se cortar, XX. E ele pagava como? Ele pagava em criptomoedas, ele pagava em Pix, ele pagava em moedas de jogos como o Robux e o V-Bucks, e ele pagava também com cargo no servidor, prestígio. Isso, mas a gente também tem outros casos em que, para entrar nesse servidor, tu tem algumas provas que tu tem que fazer. Então, como eu falei para vocês, existe uma precificação da dor. Eu fico sempre muito impressionada. Não que a gente não saiba que isso existe, a gente sabe, a gente noticia isso todos os dias. Mas ouvi-lo falar com tanta clareza, acho bastante chocante. Eu espero que os nossos ouvintes estejam tão chocados quanto a gente, assim, porque a gente não pode continuar assistindo isso acontecer, né, Fábio? Eu fico muito aflita, porque a impressão que dá é essa, que isso continua acontecendo sob os olhos dos pais, dos adultos responsáveis da sala, outros adultos, como você bem trouxe, cooptando jovens, adolescentes, meninos, meninas, para essa cultura do ódio, né? Posso te fazer... Aí eu vou pedir assim... eu estou nesse universo há algum tempo, 2 anos, porque a gente está dedicado exclusivamente a isso. Parece que é um século. E algumas coisas a gente foi abandonando no caminho. Tá? Uma delas, assim, a gente tem a tendência a achar que existe uma figura maior com o CNPJ do radicalizador. Não funciona assim. Essa radicalização ela é muito mais horizontal, entre pares. Eles com eles mesmos. Tá? Claro que existem adultos abusadores, mas a regra é que eles mesmos se radicalizam. É aquilo que a gente vai chamar de radicalização horizontal. Eu te radicalizo, tu me radicaliza,
nós nos radicalizamos. E isso é de uma grandeza tal que nos impõe muitos desafios, porque me parece que nunca houve um gap geracional tão grande. Sim. Os pais não conseguem entender. Deu uma travadinha, mas ele falava sobre o gap geracional e sobre não ser exatamente alguém com o CNPJ a cooptar jovens na internet, mas jovens que se radicalizam horizontalmente. E você dizia, Fábio, me parece que nunca houve um degrau geracional tão grande. Imagino que você fosse falar sobre o desconhecimento mesmo dos adultos em relação às práticas adotadas hoje pelos adolescentes. Vendo, Tatiana? Eu vou sair e entrar de novo, ok? Ele não está ouvindo a gente. Eu estou aqui falando. Não, tivemos um problema. Não, a gente vai refazer o contato com o Fábio Costa Pereira. Ele é procurador e coordenador do Núcleo de Prevenção à Violência Extrema do Ministério Público do Rio Grande do Sul. A gente está partindo desses casos, principalmente do caso que houve em Florianópolis, em Santa Catarina. 4 adolescentes espancaram, enfim, torturaram, cometeram maus tratos contra um cãozinho comunitário, o Orelha, que acabou morrendo. Ontem a gente trouxe mais um caso parecido com esse que aconteceu no interior do Paraná. E hoje a nossa reportagem trouxe números do Conselho Nacional de Justiça, isso mesmo, eu achei que eu tivesse falado errado, mas não. Conselho Nacional de Justiça mostrando um aumento constante nos processos abertos por maus tratos a animais nos últimos 5 anos. Números. No ano passado, foram quase 5.000 ações, mais especificamente 4.919, o que equivale a cerca de 13 novos casos por dia. Se a gente comparar com 2024, é um aumento de mais de 20%, quando foram abertos 4.057 processos. Eu abri falando sobre violência de gênero, sobre violência contra a mulher, porque o ambiente digital também é um ambiente onde se alimenta e se dissemina muito ódio. Esse ódio vai ser canalizado para vários lugares, contra outras pessoas ou contra os animais. O que o Fábio nos dizia é que a gente está com um pouco de dificuldade de entender que parte da vida desses jovens hoje é digital. E você ia começar a falar sobre isso, Fábio, quando dizia sobre o gap geracional. É uma das coisas que a gente tem percebido muito, Tatiana. Assim, o Ministério Público do Rio Grande do Sul ele desenvolveu um projeto estratégico que ele se bifurcou em 2. É os sinais e eu enxergo os sinais. Que é uma maneira de conversar com a sociedade. Os sinais a gente conversa muito claramente com a área da segurança pública, a gente dialoga com a rede de proteção à criança e adolescente, a gente dialoga com as escolas, mostrando no mundo analógico essas pequenas pegadas, que são os sinais que os nossos adolescentes dão no caminho que é longo e tortuoso da radicalização e mobilização à violência. Perdemos de novo aqui o contato com o Fábio Costa Pereira. A gente vai ter que refazer aqui a ligação. Fábio, a gente vai refazer. A gente vai te ligar, Fábio. A gente vai como fazer uns incas. A gente vai fazer uma ligação telefônica para você, obrigado. E vai te colocar no ar de novo. Marconi vai fazer isso com a agilidade que só a nossa produção tem. E enquanto isso, eu vou te contando sobre o que ele falava. Justamente sobre, primeiro, o trabalho do Ministério Público também ao lidar com esses grupos radicalizados, é assim que se chama. E como eu dizia, a matéria-prima ali da coisa é a mesma, né? É o ódio. Sabe que 2 ouvintes colocaram o mesmo ponto. Eu não sei se ele seria a pessoa ideal para responder, mas assim, os 2 perguntam se há alguma diferença entre o zoosadismo e a psicopatia. É uma boa pergunta, mas aí acho que teria que ser um profissional de saúde mental, né? Aí assim, a outra pergunta assim, o sadismo está ligado em algum grau à psicopatia? É uma boa pergunta mesmo. Mas em outra ocasião. Vamos fazer um intervalo, a gente volta daqui a pouco com outras informações. Estúdio CBN.
mundo corporativo busca, na experiência de empresas que passaram por processos de fusão ou aquisição, lições para o seu negócio. Nosso convidado é Guilherme Atia, consultor em confiança, governança e assuntos públicos e autor do livro Get the Memo. A parte humana, ela é fundamental. Eu diria que ela está acima dos números na maioria dos casos, tanto para o sucesso quanto para um eventual problema dessa fusão ou aquisição. Ouça o Mundo Corporativo neste sábado no Jornal da CBN, domingo às 10 da noite, em horário alternativo. A entrevista completa já está à sua disposição no YouTube, no Spotify ou no podcast mais próximo do seu celular. Com o Ourocard Elo Nanquim, você paga menos IOF nas suas viagens. Só 1,1% nas compras internacionais. E ainda escolhe pontos ou cashback direto na conta ou na fatura. Mais vantagens, mais retorno, mais experiências incríveis. Ourocard Elo Nanquim, o cartão que transforma sua viagem. Acesse bb.com.br/Ourocard Elo Nanquim e descubra todos os benefícios. O Matheus Leite está de volta com outras informações. Matheus. Fernando, as atividades da Escola Paralímpica de Esportes na Zona Sul da capital paulista serão retomadas na próxima segunda-feira. As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio do site cadastroescolinha.cpb.org.br. O projeto de iniciação esportiva do Comitê Paralímpico Brasileiro recebe crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. As aulas ocorrem no Centro de Treinamento Paralímpico, que fica no quilômetro 11 da Rodovia dos Imigrantes. Os alunos são atendidos em 2 dias da semana, segundas e quartas ou terças e quintas, e em 2 horários, das 2h30 da tarde às 3h30 e das 4 da tarde às 5h30. Todos os serviços são oferecidos de forma gratuita para pessoas com deficiência física, visual ou intelectual. Fernando. Obrigado, Matheus. Uma viagem para o Japão foi a virada para uma rede de lojas familiares virar uma gigante da beleza. O convidado do novo episódio do podcast Como Eu Cresci é Minoru Kamachi, CEO da rede de perfumarias Soneda. Eu reuni todo mundo, né, meus irmãos e primos, eu coloquei na parede assim, né, olha, que forma a gente pode garantir um futuro melhor para a nossa família? E aí, a partir daí, a gente começou a se reunir. As lojas da família se uniram em uma empresa que hoje tem um plano de faturamento de R$500 bilhão. O podcast Como Eu Cresci é comigo, Leandro Gouveia e Mariana Iwakura, editora-chefe de pequenas empresas e grandes negócios. Ouça nas plataformas de áudio ou assista pelo Spotify e pelo YouTube da CBN. Oferecimento Itaú Empresas. Quer saber todas as novidades e atrações que ocorrem na capital paulista? Então acompanhe todos os conteúdos no Hub Acontece em São Paulo no site de O Globo. Acontece em São Paulo. Apoio Prefeitura de São Paulo, cidade de todos. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Estúdio CBN. Retomamos o contato com o procurador e coordenador do Núcleo de Prevenção à Violência Extrema do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Fábio Costa Pereira. Doutor Fábio, o senhor nos ouve bem agora? Ouço muito bem agora. Bom, o senhor ia começar a falar sobre um degrau, um espaço geracional muito importante que acaba inflando, dando mais espaço para esse cardápio violento que o senhor já relatou para a gente, essa necessidade de dopamina dessa juventude. Pode explicar melhor? Tá, deixa eu tentar ver se eu consigo me explicar. Nós, seres analógicos, que nascidos e criados no século XX, nós usamos como referencial, isso é uma coisa humana,
as experiências passadas. Só que a gente está num presente quase futuro que não tem nenhuma relação de DNA com esse passado. E, portanto, as respostas que a gente possa pensar e dar com base num passado que nós vivemos não tem a mínima possibilidade de dar certo. Deixa eu explicar. Quando nós éramos crianças e adolescentes, a grande preocupação dos nossos pais é quando a gente estava na rua. O umbral da porta era o marco divisório entre o estar seguro e o não estar seguro. Só que no século XXI, a gente guardou essa mesma concepção de mundo, achando que nossos filhos, quando estão dentro do quarto estão. E isso não corresponde com a realidade. Porque a tela do computador ou a tela do celular, ela não é propriamente uma tela. Ela é um portal através do qual esse nosso adolescente vai entrar em um outro mundo, um cybermundo, cheio de perigos e cheio de ameaças, sem que a gente tenha nenhum tipo de supervisão. E o que acaba acontecendo, que a gente acaba vendo, é que nesse excesso do uso de telas, os nossos adolescentes, as nossas crianças, acabam se deparando com esses perigos, com essas ameaças, e acabam muitas vezes ingressando nessas comunidades, nessas subculturas violentas, o que acaba acarretando justamente isso que a gente está vendo agora. E, portanto, a gente tem esse gap geracional. Pais que nasceram no mundo analógico e não estão preparados para compreender como são as regras de engajamento dos nossos filhos no mundo digital. Fábio, você pode nos explicar na prática como é que esses grupos funcionam e o que é com/764? Tá. Eu tinha falado para vocês que a pandemia foi um grande marco divisório. Os nossos adolescentes passam a conviver muito tempo diante das telas. 764, com 764, na verdade, ela foi criada por um adolescente no interior do Texas, mais ou menos para o 2021, durante a pandemia. 764, porque era o zip code, o CEP, de onde esse adolescente morava. E ele cria uma ideia viral, transnacional, que toma conta do mundo, que basicamente é muito zoosadismo, muita violência extrema, muita automutilação, muito apoio, muita incitação ao canibalismo, ao estupro virtual, à automutilação e também ao suicídio. Tudo permeado por muito satanismo. Isso toma conta do mundo. E essa a COM 764, ela vai tendo variantes, como, por exemplo, o movimento NLM, No Life Matters, Nenhuma Vida Importa, ou a comunidade dos maníacos matadores, ou Satanic Front. Meu Deus. Então, isso vai tomando... São ideias virais, onde o hospedeiro, que se diz que é de uma dessas organizações, de uma dessas comunidades, dessas ideias, filiado a ela passa a ser. Isso chegou no Brasil e chegou no mundo inteiro, e a gente consegue perceber isso muito claramente. Eu fico pensando o que é que se pode fazer diante disso. A sociedade, de uma maneira geral, a rede funcionando, a internet funcionando sem nenhum tipo de regulamentação, porque nessas horas, não tem que regulamentar, os pais é que tem que cuidar. Os pais estão muito loucos, trabalhando muito para conseguir manter a família funcionando no capitalismo tardio. Então, por onde começa a solucionar um problema dessa magnitude? Então, se tu me permitir, nesse momento, eu vou discordar um pouquinho de ti e vou tentar te explicar. À vontade. O que a gente percebe que a gente tem no núcleo que a gente acabou divisando, quase 100% dos nossos casos, 3 elementos recorrentes que a gente vai chamar de triângulo maldito. Um deles são as famílias, de um lado, disfuncionais, porque são disfuncionais mesmo, desconectadas. São essas famílias do século XX que tentam trazer
essas regras de engajamento para o século XXI que não tem dado certo. Isso faz com que elas permitam, por exemplo, que os seus filhos acabem peregrinando no mundo digital por muitas e muitas horas. E aqui nós vamos para o segundo elemento, que é o excesso de telas. O excesso de telas acaba contribuindo decisivamente para esta radicalização. E aí, se nesse contexto todo ainda se agregar o bullying, seja ele no mundo real ou no mundo digital, o caldo de cultura, aí sim que é muito complexo. Em relação à regulamentação das redes, eu não me posiciono nem a favor e nem contra, muito antes pelo contrário, mas eu estou te dizendo coisas do que eu vejo, tá? Eles são muito melhores que a gente, eles sempre conseguem um sistema de burlar qualquer tipo de regulamentação, qualquer tipo de restrição que a gente possa fazer. Eu me lembro agora há pouco tempo, agora no meio do ano passado, mais ou menos, quando veio aquela discussão no Brasil sobre mandar o Discord embora, porque o Discord era um dos grandes vetores de radicalização e mobilização à violência. Por conta do meu trabalho, eu tenho o Reddit. E eu eu me obriguei a ler um dos comentários. Foi feito um post falando sobre a da possível saída do Discord do Brasil. Tinham mais de 1.500 comentários. Eu li todos. A metade deles dizia o seguinte: eu irei para a internet profunda. A outra metade dizia: eu vou para VPN, eu vou ter uma VPN. Nenhum deles disse: oh meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Então a gente tem que aprender com eles. Se para eles a possibilidade de sanção de uma rede que eles usam não causou nenhum temor, a gente tem que aprender o que eles querem dizer. Então, para nós, no núcleo, é muito claro que o primeiro trabalho de base tem que ser feito pela relação de proximidade da família. A família precisa regular o uso dessas crianças, desses adolescentes, o acesso dessas crianças e adolescentes à internet, às redes sociais. Oi? Não, perfeito. Siga. Eu entendo que a gente tem essa necessidade de colocar esse fenômeno dentro das caixas que a gente conhece. Mas lembra que eu falei que nem sempre o passado vai trazer respostas para o presente e para o futuro que a gente chegou. Sim, sem dúvida. Eu queria muito ter tempo para discordar de você, ou pelo menos para fazer uma ponderação aí, Fábio, que é, nesse caso, por exemplo, de Florianópolis, a família endossou os crimes cometidos pelos adolescentes, né? 2 deles foram mandados para viagem de férias. Isso me assusta também, porque apostar nesses vínculos, de que vínculos a gente está falando? Quando a gente fala de vínculos familiares, né? Oi, Tatiana, eu só quero te lembrar uma coisa aqui. Assim, ó, primeiro, é muito complicado para mim falar sobre o caso concreto. Sim, sem mas dúvida. Eu lembra estou que dando como exemplo o que a gente tem de notícia. mas lembra que eu falei que um dos vetores são as famílias desconectadas e disfuncionais. Sem dúvida. E outra, eu deixei claro no início, eu não me manifesto nem a favor nem contra a regulamentação das redes sociais. Isso não cabe a mim. Eu só transporto para o mundo, para as pessoas que me perguntam, a minha experiência no terreno. Sem dúvida. Aquilo que eu tenho divisado com os meus adolescentes. Perfeito. Então, apostar nesses vínculos. Assim, o que nós temos feito? E aqui agora eu vou te dizer o que a gente tem feito no universo do projeto Sinais e do Eu Enxergo Sinais. Nós temos preparado, como eu disse, o pessoal da área da segurança pública, pais, professores, redes de apoio, justamente para perceberem os primeiros sinais de radicalização e mobilização à violência no mundo analógico, justamente por esta relação de proximidade, o que permite, antes que um evento grave aconteça, que se tomem as providências necessárias. Perfeito. E a gente tem tido muito sucesso aqui no Rio Grande do Sul. Perfeito, Fábio. Eu quero te agradecer muito a disponibilidade, a paciência de nos explicar o trabalho que vocês fazem aí diante de um problema tão complexo e agradecer mesmo a entrevista aqui no Estúdio CBN. Muito obrigada. Venha sempre. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade
Fábio Costa Pereira é procurador, coordenador do Núcleo de Prevenção à Violência Extrema do Ministério Público do Rio Grande do Sul.